Boa noite, hoje quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, estamos inaugurando o nosso podcast Roda de Tereré, né, Marco? Estou aqui do lado do meu amigo, pessoal, companheiro de batalha, Marco Vilauba. É um prazer trabalhar com você, aí. A gente iniciar esse projeto, eu tenho certeza que vai agradar aí as pessoas que nos acompanham. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Nosso patrocinador oficial desse podcast, que é o Brasil Teres. Pessoal que quiser conhecer a loja do Brasil Teres, vai estar aí na tela com vocês, o endereço da loja. Pessoal, vai lá, dá um pulinho lá, vocês não vão se arrepender, vocês vão achar muita diversidade lá, né? No que se trata de tereré, tem boné, tem cachaça, tem tudo lá, tem coisas que vocês vão adorar, a pessoa que gosta de tereré. Inclusive, aqui é tudo patrocinado pela Brasil Teres. Tanto nossa erva aqui, a nossa garrafa, o nosso copinho personalizado da Brasil Teres, né? Importante lembrar que os copos são todos, os kits são todos esterilizados. Todos esterilizados, cada um vai ter seu kit, né? Seguindo todas as recomendações de distanciamento social. Isso é importante, né? Pessoal, não vamos esquecer isso. Manter aí o distanciamento social, né? Respeitar as regras sanitárias e tudo dá certo. Vamos passar por esse período difícil que todo o mundo está passando, né? Com certeza. Meu nome é Alípio Neto, né? Sou apresentador, sou blogueiro, apresentador. Gostaria que você também se apresentasse, Maiquinho, um pouquinho com a galera aí. Meu nome é Maicon Vilauba, já fui servidor público, sou ativista político há 5 anos, pertenço aos movimentos de direita aqui do estado e estou iniciando esse projeto com você, ali, muito grato por iniciar esse projeto, entrevistando todas as lideranças políticas, todas as lideranças artísticas do nosso estado. E é isso, tem tudo para dar certo, irmão. Estou confiando muito nesse projeto. Vamos anunciar o nosso convidado agora, né? É um prazer. Fala um pouquinho do nosso convidado aí, Maiquinho. Então, o nosso convidado é um gaúcho macho. Brabo. Tem um currículo de dar inveja. Quem acompanha a trajetória política dele aqui no estado sabe o que ele representou e ainda representa no nosso estado. Ainda representa, exatamente. Foi secretário da EMA, começou na Secretaria Municipal da EMA, depois foi para a GEAB, foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal e, por fim, ministro na Secretaria de Governo Michel Temer. E quem que é nosso convidado? Atualmente estava no Conselho de Itaipu. Exatamente. Nosso convidado é Carlos Marum. Chega pra cá. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Muito bem instalados, né? Muito organizado. Tá certo. Primeiramente é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Vou tomar um tereré então, né? Fique à vontade. Hoje o senhor vai ter que trocar o tereré pelo chimarrão. Não, rapaz, eu tomo... Chimarrão pelo tereré, na verdade. Eu tomo chimarrão. Na verdade, o chimarrão eu tomo pela manhã e à tarde eu tomo tereré. Normalmente esse é o meu... sempre foi. Lá no Congresso, inclusive, eu participava das sessões, sim, levando sempre o tereré. Então, em alguns momentos até o tereré está sendo divulgado, porque eu tive destaque em várias atividades que exerci no Congresso, estava sempre o tereré. E de gente que não conhecia, via eu, mesmo que não estivesse com a cuia, né? Pedia e pensava que ia tomar um chimarrão quente, até se surpreendia com nós gelado. Mas é gelado, que é isso? É mate gelado, né? Uma vez eu tava tomando tereré na praia, o pessoal ficava, mas é mate gelado isso aí? O que é? É nosso patrimônio, né? Sou mato-grossense, que é nosso tereré. E bom. E só gosta quem realmente é da terra e quem fala que... Igual o senhor veio de Porto Alegre, né? Eu sou nascido em Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre. Meu pai de Alegrete. Alegrete é uma cidade muito simbólica no Rio Grande do Sul. Exatamente. Pelo tal do machismo, inclusive, que tu te referiu. Então eu brinco. Não, eu nasci no Alegrete. Meu pai me registrou em Porto Alegre para mim não ficar muito exibido, mas não adiantou. Não adiantou.
Né? Claro, Então, mas o senhor, apesar de ter nascido em Alegrete, né? não, nasci em Porto Alegre. Não, Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre. Isso é uma brincadeira que eu faço em relação a Alegre. Sim, apesar de o senhor ter nascido em Porto Alegre, mas o senhor se considera um sul-mato-grossense de coração. Sim, veja bem, eu vim para cá, eu conheci Mato Grosso do Sul em 1980 e me mudei de Malicuia, me transferi para cá em 1984. Então, lá se vão 37 anos. 37 anos. Eu tenho 60 anos, vamos botar aí de vida adulta, 40. A minha vida adulta, dos 40 anos da minha vida adulta, eu passei 37 aqui. Estou há 37 aqui, em Mato Grosso do Sul, agora até um pouco mais ligado a Porto Alegre, mas Já aqui 21 de novembro o senhor nasceu, né? 21 de novembro, último dia do Escorpião, de 1960. Minha mãe de Cruzal, pai de Alegrete. Qual que era a profissão do pai do senhor? Meu do seu pai é economista e advogado. Economista e Trabalhou no advogado. Tribunal de Contas até se aposentar e daí se dedicou exclusivamente à advocacia. Minha mãe é professora. O Rio Grande do Sul tem muito professor. Brizola fez uma revolução, essa é a verdade, Brizola fez uma revolução no ensino do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul. E contratou muitas professoras, fez muitas escolas, mas estou falando milhares de escolas. Era uma escola, até chamavam de Brizoleta. É verdade que o pai do senhor era gremista? Não. Até uma situação gozada, né? Porque nós morávamos, veja bem, quando eu nasci, nós morávamos ao lado do Colégio Militar, na José Bonifácio, em Porto Alegre, em frente ao Parque da Redenção, o famoso Parque da Redenção. Quando meu pai decidiu para uma casa, até porque eu e minha irmã nos entendeu presos num apartamento, ele comprou uma casa ao lado do Estádio Olímpico, mesmo sendo colorado, ao lado do Estádio Olímpico. E Já vem, então, a briga já vem desde pequeno, no sangue, né? De enfrentamento, Tinha que né? conviver com os gremistas ali os passando. caras já eram... Ali foi o primeiro... Vocês acham que agora que a briga é feia quando eu morava do lado do Estádio Olímpico. Mas sabe que eu fui para lá ainda 5, 6 anos e não tinha ainda muito forte essa questão de clube. E ali do lado era natural que tivesse mais gremistas do que colorados. Sim. Aí me perguntaram um dia, para que clube tu torce? Tu torce para quem? Pro Inter ou pro Grêmio? Lá no tempo era até colorado ou gremista? Eu disse, não, peraí que eu vou perguntar pro meu pai. Naquele tempo era assim, a gente perguntava pro pai o quê. Aí quando eu fui perguntar pro meu pai, era moleque, 6, 7 anos. Pai, não, nós somos colorados. Somos colorados. E daí ele já me trouxe uma bandeirinha do Inter. Agradável. Já me levou no estádio Eucaliptos. Antes, eu conheci o estádio dos Eucaliptos, antes do Beira-Rio. Com 8 anos, eu fui na inauguração do Beira-Rio com meu pai, né, e me transformei num colorado. Um processo semelhante ao que aconteceu com meu filho. Eu também fui proativo no sentido que ele se transformasse num torcedor do Internacional. Porque aqui, ele é sul-mato-grossense. Né? Aqui os colegas são paulinos, Corintiano, palmeirense, flamenguista. Então, você trazer o guri pro coloradismo no momento que o Internacional não estava naquela, né? Então não é fácil. Mas consegui, e o certo é isso. O filho deve torcer para o mesmo time do pai, porque o futebol se transforma num espaço de convivência pai e filho. Claro. Quer dizer, por muito tempo, aquela programação, nós tínhamos uma época, uma programação, todo domingo, quando se estava construindo o Beira-Rio, nós almoçávamos, almoço em família. Aquele tempo era domingo que a gente comia frango, né? Vocês são jovens, vocês não sabem. O frango, a galinha assada era prato chique. A gente comia no domingo. Tal do galeto. Galinha assada havia, né? Hoje é o contrário, né? Digamos, o frango, felizmente, se popularizou, mas naquele tempo uma galinha assada era uma iguaria. Bom, com a economia, graças a Deus, né, que o frango se popularizou, né? E hoje... Mas só deixa eu te contar essa coisa. Todo domingo nós saímos dali e íamos visitar a obra do Estádio Beira-Rio. Meu pai, meus tios, as mulheres ficavam em casa e os homens, o programa da tarde dos domingos dos homens era irmos até o Beira-Rio visitar a obra do Beira-Rio. Na saída, haviam cabines de doação. Meu pai todo entrava na fila e fazia uma doação. 1 saco de cimento, se tivesse mais folgado, 5 sacos de cimento. A doação era feita em dinheiro com relação ao saco de cimento. E os colorados entravam na fila
para doarem para construir o estádio. Ia lá, visitava, olhava, como se tivesse. Eles liberavam, franqueavam andar pela obra e tal. Sim. E é uma obra construída. Hoje não existe mais, né? Hoje a gente quer fazer estádio, vai atrás de empresa, de financiamento, de coisa, aqueles estádios, e da mesma coisa do Grêmio, Olímpico também, da mesma forma, e acredito que outros estádios também foram construídos desse jeito, mas essa foi. Tanto que quando o dia da inauguração, eu me emocionei, do dia da inauguração do Beira-Rio. Tá certo. Foi em abril de 69. E como que foi a vinda do senhor para o estado de Mato Grosso do Sul? A minha mãe é de Cruz Alta. Cruz Alta é uma cidade próxima à região Celeiro, que foi onde começou o cultivo de soja no Rio Grande do Sul. Hoje ele está espalhado, mas o berço da soja no Rio Grande do Sul é ali. Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa Rosa, Carazinho, Passo Fundo. Ali era. Então, parentes meus por parte da minha mãe se deslocaram para cá. Parentes e contra parentes, parente do parente, se deslocaram para cá naquela migração do final dos anos 70. Então, houveram várias correntes migratórias do Rio Grande do Sul para cá. Essa de 70, ela pega mais de Campo Grande para cima. Dourados já estava consolidado, relativamente consolidado, e com essa migração vem, no final dos anos 70, pega São Gabriel, Chapadão do Sul, vai. Alguns desses contraparentes adquiriram propriedades aqui em Chapadão dos Gaúchos, na época. Chapadão dos Gaúchos era município de Cacilândia, e ainda em Costa Rica, mas um pouco mais próximo de... E em 1980 eu vim numa dessas viagens conhecer. Eu estudava engenharia, era o mês de julho, aí me ligam, naquele tempo o telefone era difícil, as ligações eram pedidos, você pedia a ligação. E cheguei em casa, eu era estagiário, cheguei em casa, que até vive aqui hoje, Luiz Fernando Perotto, amigo, me ligando que no dia seguinte eles de madrugada viriam para Mato Grosso do Sul. Aquele tempo chamaram de Mato Grosso, nós vamos para o Mato Grosso. Vamos lá ver a fazenda. O Mano comprou uma fazenda, Mano era o Flávio Carlos Perotto, que faleceu há pouco tempo, um grande amigo, faleceu morando aqui também, morador aqui, a sua esposa, o seu neto, seus netos, suas filhas residem aqui. Amanhã de manhã nós saímos, vamos junto, tem que conhecer o Mato Grosso. Mas eu estou em estágio, rapaz. Dito e feito. Cheguei de tarde, pedi demissão do estágio, peguei um ônibus de Porto Alegre, um tio meu, ligado, era diretor contábil de uma empresa, Ouro e Prata, que até hoje anda por aí, a Ouro e Prata. Hoje é conhecido. E daí já liguei para ele me dava cortesia de passagem. Tio, estou indo lá. Cheguei lá, desci na rodoviária, entramos numa caminhonete e fiz essa primeira viagem. Do outro dia eu estava conhecendo. Viajamos aquele dia inteiro, o outro dia entramos em Mato Grosso do Sul por Aparecida do Taboado e eu conheci Mato Grosso do Sul. E fiquei ali um tempo, 80, em 82 voltei, já me aproximando da formatura, eu já pensando na possibilidade de vir para cá, de me mudar para cá. Eu sempre fui bom aluno, na engenharia fui muito bem, tinha várias oportunidades de emprego. Inclusive, o senhor, só tocando no assunto, o senhor falou que sempre foi bom aluno, o senhor estudou no colégio militar, né? No tempo, e até hoje o exame de admissão para um filho de civil no colégio militar é tão difícil quanto o vestibular. Dos difíceis. Às vezes até como mais era, difícil. como era o vestibular. Sim. Como era, né? Como era o vestibular. E eu passei realmente no exame de admissão em 1970. 71. E colégio militar. Fiz ginásio na época científico. Quando eu estava lá que houve essa mudança de primeiro, deixou de ser ginásio. Antes era primário, ginásio e científico. Colégio militar tinha ginásio e científico, não tinha primário. Exatamente. Ginásio e científico. Não sei se é assim até hoje. Talvez até seja. Se é acima do quarta série. Não tem. O científico não tem mais. Então tem. Então, aí mudou para primeiro grau, primeira, oitava série do primeiro grau. Sim. E primeira, terceira série do segundo grau. Sim. Mas eu passei, agradeço muito
Gostei muito do Cassiano. Inclusive, pessoas de renome estudaram nesse mesmo colégio militar, né? O colégio militar é tido de Porto Alegre, é O conhecido... vice-presidente Mourão, que até tem um vídeo que o senhor está marchando e o vice-presidente também está marchando em comemoração, né? O Mourão foi meu contemporâneo, não foi meu colega. Foi meu contemporâneo do colégio militar. Quando eu entrei, ele estava já saindo do colégio militar. Tá? Mas fomos contemporâneos do colégio militar. O general Pujol, que agora também ex-aluno do colégio, e todos os presidentes militares. Getúlio Vargas estudou no colégio militar, pois Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Quer dizer, todos o colégio estudaram no Colégio Militar de Porto Alegre. É uma formação de líderes, né? Porque líderes, só né? sai fera dali, né? Só sai E fera. uma curiosidade, nós no Colégio Militar tem muita questão do número, né? Aluno número tal, aluno... Tu ganha um nome de guerra, e ali eu optei pelo nome de guerra Marum, por isso que o meu nome... Eu sou Carlos Eduardo Xavier Marum, mas eu optei pelo nome de guerra Marum, então eu tenho o nome de guerra. Uma curiosidade, o número do Castelo Branco era o mesmo número do Lamarca, quando estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, que o Lamarca também estudou no Colégio de Porto Alegre, é o mesmo número, 105, eu lembro. Era o mesmo número que também estudou lá no curiosidade, Colégio. Estudou lá no Colégio Militar de Porto Alegre também, o Capitão Lamarca, um foi para um lado, outro foi para o outro, né? Mas... Bom, vocês estão vendo aí que Tereré, né? O podcast Roda Tereré também é cultura, né? História, Também cultura, é história, né? A gente está aqui para E falar desde de Getúlio história. Vargas estudou lá. Getúlio Vargas estudou lá no tempo que era Vargas uma também. escola preparatória de cadetes. Então, tive essa formação, passei muito bem na URGS para engenharia civil. Na época, tem uma curiosidade, os melhores alunos, eu era major aluno do Colégio Militar, eu era fui um dos melhores alunos do colégio. Então, E o senhor eu é era o formado terceiro. em Direito Tinha também. tinha o coronel aluno, o tenente coronel e o major aluno. Eu era major aluno. Na época, isso mesmo. os cursinhos cooptavam os melhores alunos de alguns colégios, porque esses eram possíveis campeões do vestibular unificado, era o famoso vestibular unificado. Então, por exemplo, ali no colégio, eu tive o meu cursinho de graça na época. O senhor é um quer dizer, defensor hoje do colégio militar, do modelo do colégio militar. Eu sou defensor do colégio militar. Eu acho que ele traz alguns conceitos, principalmente do respeito e de hierarquia, que eu penso que isso é fundamental Disciplina. em todo. Disciplina. Falta muito hoje em dia, respeito, né? hierarquia. Eu acho que isso é fundamental em qualquer segmento da sociedade. Companheirismo, inclusive, o senhor, uma marca do senhor hoje, que muita gente, quando fala Carlos Marum, primeira coisa que vem à cabeça, fidelidade, companheirismo. Porque muita gente questionou o senhor na época do posicionamento do senhor ser firme ali do lado, né, do presidente Temer o tempo todo, sempre sendo aquele... O pessoal até falava assim, o pitbull do Temer, né, que defendia ali os posicionamentos do presidente, né, até mesmo também do presidente da Câmara, né, o senhor sempre foi uma pessoa o Eduardo Cunha. Então, isso talvez tenha vindo também da sua formação, a formação né, militar, que é do companheirismo ela não admite você deixar companheiro para trás. O companheiro ferido tem que ser carregado. Então, talvez era diferente. Você veja que na época do cabelão, na época dos hippies, nós usávamos cabelo militar. Hoje todo mundo está vendo vocês dois aí com cabelo até meio cabelo militar. Mas naquela época nós tínhamos que cortar o cabelo, então nós éramos diferentes. E então isso gerava uma certa união entre um companheirismo entre os colegas de um colégio que era diferente como o nosso. Nós tínhamos, eu não sei se é aqui mas nós vestíamos uniforme caqui, coturno. Aqui também. Aqui também. Então, e na época, quem vendia bala nos campos de futebol e até nos cinemas, usava também um uniforme caqui. Então, o nosso apelido era os baleiros. A gente era baleiro. O aluno do colégio militar era visto, era gozado, né, como baleiro. Então, tinha muita coisa do baleiro bala, passava um cara do colégio militar e ouvia. Então, isso dava brigas fortes, mas não uma briga como é hoje, que você mata, você covardemente, mas dava empurrão e confusão e soco. Era no cursinho, quando nós passamos a conviver. Aí no cursinho, nós,
nos misturamos, alunos, até a turma que eu estava, era alunos do Colégio Anchieta. O André Putinelli estudou no Anchieta lá em Porto Alegre. André Putinelli estudou também no Anchieta em Porto Alegre. No tempo que ele morou lá, estudou no Anchieta. O Anchieta, a Aplicação, que era um outro colégio de primeira linha, Farroupilha, que quer dizer, os cursinhos separavam por salas para pegar gente mais ou menos do mesmo nível de conhecimento, porque lá o número de aprovados de cada... Existia uma concorrência, cursinho unificado, cursinho IPV, cursinho Mauá. Saiu o unificado, eles pagavam um par de jornais, primeiro colocado nisso, cursinho unificado. Então, eles botavam pessoas do mesmo nível. Mas daí nós chegamos numa turma diferente, E daí era aquela gozação. Por exemplo, se tu chegasse atrasado, o cursinho, o professor entrava, fechava a porta, em 15 minutos abria para entrar os atrasados. Chegava atrasado, era zoeira, né? Baleiro. Rapaz, um dia nós nos reunimos, os baleiros, e disse, olha, vamos sair um pouco antes e vamos esperar esses caras, vamos esperar essa turma. Principalmente da turma do Anchieta. E um deles, que até um meu grande amigo meu, até o rapaz, nós esperamos lá embaixo, quando essa turma apareceu na escada, nós estávamos lá. Agora quem é que é Baleiro Balas aqui? Virou uma correria. Era briga de guri, briga de soco, não era como é hoje, essa loucura aí que se matam, né? E a covardia naquele tempo, ela não era presente. Ela não era destacada, a covardia que tu vê hoje. Daqui a pouco um cai no chão e daqui a pouco recebe 10, 20 chutes. Isso aí não existia era naquela aquela coisa, época. né? Tipo assim, tira sua camisa que é um giramento pra você resolver. Mostrar autoridade na maioria das vezes. Sai dali, Agora de reputação. Entendeu? Se pegar, depois ajuda o outro a levantar e falar, vai pro seu canto. Não digo que fosse saudável, muita gente perdeu o dente, mas não digo que fosse saudável. Sim. Mas era um outro tipo de coisa. Hoje, essas confusões... Ali se revela o banditismo, hoje, nessas confusões, se revela o banditismo que algumas pessoas têm dentro de si. Mas muito bom. Antes do Michael fazer a próxima pergunta, que eu sei que você quer fazer uma pergunta para o Carlos Marum, eu gostaria de deixar 3 perguntas que o senhor vai responder só no final. Então, para vocês que estão assistindo esse podcast, se vocês querem saber a resposta, eu tenho certeza que vocês querem fazer essas 3 perguntas para ele. Acompanhe até o final. Né? Acompanhe até o final, que ele vai deixar para responder as 3 perguntas. Mas eu vou fazer elas agora para o senhor. Vai fazer para mim não responder na conversa. Senão no final. Eu respondo aqui sem. O senhor responder no final as perguntas. A primeira pergunta, que é mais óbvia, que o que gerou a motivação, qual foi a motivação do senhor, a saída do senhor do Conselho de Itaipu, que aconteceu agora recente. A segunda pergunta, que eu tenho certeza que todo mundo quer fazer para o senhor. Carlos Marum, ex-ministro, chefe da Casa Civil do governo Temer, vem candidato a governo do estado do Mato Grosso do Sul? Deixa para responder no final. Isso daí vai... E a terceira pergunta que pediram para me fazer, inclusive no grupo que o senhor faz parte, das eleições 2022, quero mandar um abraço para o pessoal do grupo, que eu tenho certeza que vai ser uma audiência tremenda assistindo esse podcast, que inclusive foi o Marcos Dávalos, que vai fazer parte da nossa bancada aqui nos programas de debate, pediu para fazer para o senhor. Por que o Inter não vence o Grenal? Mas deixa para responder no final. Essa é sacanagem. hein? Essa é. Mas pode fazer. Agora vamos entrar na introdução da trajetória política do senhor. Como que vem essa vontade? Quando você chegou aqui em Mato Grosso do Sul, levou muito tempo para você... Por que o MDB? Se identificar. Né? Por que o MDB? Eu sei que o senhor também teve uma trajetória no PTB, né? Salvo engano, você foi candidato ao governo do estado em 2002. Em 2002 eu tinha 9 anos de idade. Era gurizão ainda, mas conheço a trajetória do senhor. O senhor até já visitou, comentei pro Alípio nos bastidores aqui, o senhor já visitou a minha casa, o senhor já fez aniversário para minha mãe, enfim. E eu lembro dessa sua candidatura aí ao governo do estado, de repente lembro até o jingle. Se você lembrar, vai ter que cantar. Não, eu acho que eu lembro até o jingle, mas depois eu canto. Eu gostaria de saber como que foi o início dessa trajetória, quem motivou o senhor a entrar na política aqui do estado? Bom, uma coisa que eu agradeço é não ter meus 18, 20 anos. Uma coisa que eu agradeço é não ter nascido 10 anos antes. Se eu tivesse nascido 10 anos antes, na época dos anos de chumbo, que a ditadura se radicalizou em 68. Houve o golpe de 64, Castelo Branco era um homem de luzes, era um homem culto, era um militar culto, né? E efetivamente ele implantou uma série de medidas de exceção, tomou uma série de decisões, mas ele não chegou ele tinha pudor, né? Ele não chegou a
digamos, chutar o pau da barraca. Sim. Quer dizer, os anos de chumbo começaram em 68 com a decretação 2.5. Sim. Até 68 ainda existia espaço para manifestações políticas da juventude. Nós temos aquela passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, que foi histórica. Quando fechou em 68, muitos jovens decidiram optar pela luta armada. Eu agradeço naquela época não estar numa faculdade, porque senão eu, metido como eu sou, era possível que eu tivesse lá também, ingressado nesse caminho. E provavelmente teria morrido, como morreram muitos nessa luta desigual. Nem vou aqui dizer quem tem razão, não tem, mas morreram. Eu digo que quem foi para isso foi corajoso e que muitos morreram numa luta desigual. Uma guerra, né, Carlos? Uma guerra, como todas as guerras, existe... Eu respeito a solução foi a anistia de parte a parte, então que prevaleça a anistia. Isso. E eu falando com o senador Pedro Simon, ele me disse, Marum, não é que nós não fomos para a luta armada, não é porque tivéssemos medo, é porque nós não tínhamos chance. Porque o MDB, tanto que o MDB que se fala, que eu digo sempre que é o centro, que é o ponto de equilíbrio, lá naquele momento ele também foi o centro. Existia a direita apoiando a revolução, existia a esquerda optando pela luta armada, e existia o MDB, que num centro fazia oposição, mediando, mas num setor de equilíbrio, numa oposição política à ditadura que se implantou. Então eu agradeço muito não viver esse tempo. Quando eu fui para sair do colégio, e depois eu amadureci dentro do colégio militar, onde não havia espaço algum para manifestação política, não havia nenhum espaço para manifestações políticas dentro do colégio militar, nem interna, nem externa. Quando eu saí do colégio militar, em 78, surge um movimento que foi o 68 mais 10, chamado de 68 mais 10, que foram uma série de protestos pelos 10 anos do AI-5, uma série de situações. Aí eu já na faculdade me envolvi nisso, me envolvi nessa política, mesmo tendo saído do colégio militar, eu me envolvi, mas aí já foi uma contestação também política, foram passeatas, foram alguns corredores na rua, alguns enfrentamentos com a polícia, mas tudo coisa dentro de uma certa... Não houve, quer dizer, eu nunca fui preso, nunca fui torturado, nunca fui nada nesse sentido. Tive uma atuação política, também não ingressei em nenhum partido de esquerda radical. Nem num primeiro momento. Eu ali fiz política no MDB no início e acabei ingressando no PDT, sendo simpático ao PDT. Lá em Porto Alegre, votando, inclusive... O Brizola foi muito forte. O Brizola era uma figura, né? Meu pai era MDB, ligado muito ao senador Pedro Simon. Mas o Brizola era uma figura que tinha um quê de heroísmo, que motivava a mim, né, um jovem, aquele gauchão. Então, a legalidade era uma coisa que ficou muito forte dos corações e nas mentes do gaúcho. Então eu participei de uma política estudantil, digamos, em contestação à ditadura, que ainda existia, já mais amena, mas ainda existia, mas sem ingressar nos partidos de esquerda. Sim. Sem ingressar nos partidos de esquerda. Quando eu vim para cá, eu quis romper com tudo isso aí. Olha, eu vou trabalhar, vou ver se vou ganhar um dinheiro, vamos porque aqui o senhor se formou em Direito também. Não, eu lá estava formado em Engenharia. Vim para cá para atuar na Engenharia e pensando em ganhar dinheiro. Quando chega 80... Aí, aqui o que eu participei? Também me liguei um pouco ao MDB, aqui, e ao PDT, mas não me filiei em nenhum desses partidos. Participei como, digamos, como mero participante da campanha das diretas, depois do comício pró-Tancredo na eleição indireta de 84. Mas o meu ingresso na política aqui ele acontece em 89, na campanha do Brizola. Quando o Brizola... Nós conquistamos o direito de votar para presidente. Brizola é candidato. Eu fui chamado por pessoas... lembro do doutor Humberto Neder, não é do tempo de vocês, mas foi quem trouxe o telefone aqui para Mato Grosso do Sul, há muito tempo. Ele presidiu aqui um movimento, foi chamado Movimento Nacional Leonel Brizola, que era um movimento suprapartidário de apoio à candidatura do Brizola.
Ali eu convivi mais com o pessoal do PDT. E tive destaque naquela campanha. Sim. Né? Aí terminou a eleição, nós tivemos aquela derrota triste, que eu acho, porque ali eu penso que houve fraude na eleição. Naquela eleição, sinceramente, não no colo. Quando o Lula nos ganhou, foi o Lula para o segundo turno no lugar do Brizola, eu acho que ali eu tenho dúvidas em relação àquela eleição. Mas aí... eleição de que ano? Isso, estou falando da eleição de 89. Isso. Vocês não eram nem nascidos. Não, eu já era. É? Eu sou de 83. Ah, tá. Inclusive, até gosto de ressaltar que talvez essa tese tenha um pouco de coerência, né? Que o senhor falou a respeito de talvez existir fraude. Porque até mesmo que naquela época, o Lula ele era declarado um defensor, inclusive apoiador do governo militar, né? Inclusive tem alguns vídeos dele fazendo elogios. Algumas coisas onde o Lula nunca foi um apoiador. Temos que tem vídeos deles hoje que pipocam por aí, ele fazendo grandes elogios e pontuações muito positivas dos governos militares. Né? Ele nunca foi mas ele não foi um. De confrontar diretamente os governos militares. O Lula foi muito importante. Ele comandou aquelas greves, mas como sindicalista que era, as greves que ele comandou, o objetivo não era a redemocratização do país, era efetivamente maiores ganhos. Exatamente. E ali ele negociou com... Isso que a gente gosta de saber, eu gosto de deixar bem claro para as pessoas que falam bem assim, o Lula era sindicalista, ele lutava pela democracia. Fala, calma aí, não era bem a democracia. Era uma briga... Uma outra ditadura. Era uma briga pela classe dele na época. Essa é a crítica que se faz a quem partiu para a guerrilha em 69. Sim. Agora, eu me recuso a criticar, por exemplo, a Dilma foi uma ladra. Não. Foi um movimento político naquela época. Exatamente. Como foi buscaram em 2013. recursos. O grande assalto que as guerrilhas de esquerda fizeram foi a grande apropriação, que eles chamavam aquilo de expropriação, não é? Eles foi em cima de um cofre que o Adhemar de Barros tinha numa casa de uma ex-amante no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, o famoso cofre do Adhemar. Então, eles realmente... Eu não prego, eu vejo outros defeitos da presidente Dilma, mas não vejo isso como um defeito. Até porque eu digo que se eu estivesse lá, metido como eu sou, talvez até eu tivesse me metido... Brabo, né? Brabo. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. A primeira passeata que eu participei foi no dia da posse do Figueiredo. Eu já era estudante de engenharia, mas o núcleo político da Universidade da URGS era a Escola de Direito. A Escola de Direito era o núcleo político da universidade. Dali que saíam as passeatas, a Faculdade de Direito. A engenharia já era mais técnica, mas, aliás, hoje, passeata e tal. Quando eu chego na passeata, eu era alto, como sou até hoje. Já saí do colégio militar, mais ou menos reforçado. Quando eu chego lá, vem um cara e diz, tô aí, bicho, viu que eu era bicho, com aquela cara de bicho, né? O bicho tem uma cara, bicho quando entra na faculdade tem uma cara de bicho, que ele fica olhando pra tudo. É igual recruta no quartel, né? Bicho, vem cá, bicho. Tu aí, topa entrar na segurança da passeata? Topo, como é que é isso? Não, nós vamos. Quando o pau quebrar, nós temos que segurar um pouco. É bem assim. Missão, né? Bem assim. Nós temos que segurar um pouco para dar tempo dos outros correrem. Nós só podemos correr depois. Não é que nós não vamos ter que. Missão difícil. Não é que nós vamos ter que brigar. Hein? Não é que nós vamos ter que ir, mas nós temos que pelo menos correr depois dos outros. Então nós vamos. Vocês eram os escudos ali, né? Tipo como se fossem os escudos. Fechado. Era um cara. Fechado. Vamos nessa. Então fomos na primeira passeata. Pegamos era o enterro simbólico do Figueiredo na época. Era um caixão. O caixão ali estava o Figueiredo e muita gente vestida de preto. E nós saímos. Saímos da Faculdade de Direito, entramos à esquerda na contramão, na Sarmento Leite, lá em Porto Alegre. Eu diria para você uns 500 manifestantes. Quando chegamos e eu olhando o meu comandante, que era o chefe da segurança. Eu sou o chefe aqui da segurança, da passeata, e nós vamos. Então eles de um lado, nós aqui. Enquanto ele não arredasse o pé, você também não arredava. E outra coisa, aí bolita no bolso para tirar nos pés dos cavalos.
Eita, Bolita a nossa, nós temos que jogar para... Joga bolita com o Rapaz, cavalo. quando chegamos na esquina da Sarmento Leite com a Oswaldo Aranha, tava a cavalaria. É coisa feia, gente. Tava a cavalaria. Tava a cavalaria e a PM. Daqui não passa. Aí há um natural, digamos, refluxo da... Né? Rapaz, nós paramos, aí o comandante disse, vamos nos preparar. Eu digo, puta vida. Rapaz, quando eu vejo, os caras, pá! Meteram e nós, bolita. E daqui a pouco já um cavalo dá um tropicão e bolita para os cavalos resbalarem. E a turma correu. Para que te quero. Eu digo, bom, eu tinha tido o compromisso de correr depois, né? Então eu demorei, acho que uns 15 segundos para dar tempo de matar. E daí o caixão, me lembro até hoje, o pessoal correndo, não levou o caixão ficou ali. O caixão ficou onde estava, na esquina. O caixão. E veja bem, nós corremos, eu corri e entrei na faculdade de arquitetura, que era mais perto, com alguns ali. A polícia vinha, chegava na porta da faculdade e não entrava. Havia um respeito pela instituição universidade. A polícia veio deitando aí, olha, quem pegou? Porque foi uma correria. Quando chegaram na porta, só entrando, quando chegamos na porta, eles vieram até a porta. Nós entramos para dentro, eles pararam na porta, não entraram. E eu digo, opa, escapei dessa. Então, são algumas passagens, mas já num momento mais romântico. Sim, ali. Como foi, de repente, eu participei desse momento, né? Não estou comparando. Isso foi 78. Não estou comparando esse tempo do senhor, mas eu já sou do tempo de 2013. Começou aquela primeira manifestação, aí culminou com o nascimento de vários movimentos, até que começaram a pleitear o impeachment da Dilma. Então, eu sou dessa geração. Sim. Assim como o senhor foi nessa, né? Certo. Deu graças a Deus que ele nasceu 10 anos antes. Porque quando você tem dentro de si esse sentimento aí de enfrentamento, o senhor sempre teve esse perfil, é muito possível mesmo que o senhor participasse de todas as movimentações que aconteceram. Eu tenho para mim que as gerações têm que ter seu momento de protesto. Tem mesmo. As gerações têm. Então tu vê que de 10 em 10 anos, quando teve 68, depois 78 voltou, só começou a botar cara de novo. Sim. Eu devo ter participado nesse ano ali entre 78, 79. O senhor participou também, de certa forma, né, dessa mais recente também. Já eu participei dos protestos pelo impeachment da Dilma. Sim, exatamente, né? Na verdade, foi, inclusive, a participação dele foi super ativa, né? Dentro não só dentro do Congresso, mas o senhor Congresso. também foi nas manifestações, Eu fui manifestação aqui em Campo Grande e eu fui um dos parlamentares Paulista, né? convidados para discursar na Paulista pelo MBL. Sim, o MBL teve um papel fundamental naquilo ali. Porque no início havia uma rejeição à conversa entre a rua e a política. Certo? Sim. Quem quebrou isso foi o MBL. Sim. O MBL foi a Brasília e disse, não, nós temos que conversar. Começou com aquela marcha lá que eles fizeram. Foram a pé até Foram a pé. Foram a pé e lá estabeleceram conversa conosco. Olha, sem a política não tem impeachment. Quer dizer, foram inteligentes, a gurizada é inteligente. Eu chamo de gurizada, mas mais velho, mas... E, nós vamos abrir o nosso palanque para a política, porque nós não tínhamos palanque na Paulista. Sim. Nós vamos abrir o nosso palanque para... E eles convidaram alguns parlamentares, entre eles eu. Eu lembro o Caiado, e eu tive onde de discursar naquele comício. Tinha mais de 1 milhão de pessoas na Paulista. É de tremer, você treme na base quando você sobe e olha aquilo ali era um mar de gente. Eu não via fim, né, mano? Meu Deus do céu. Você não via fim naquela manifestação. Então, foi ali que o senhor sentiu que ali a Dilma realmente ia cair? Ali renasceu. Nós tivemos inclusive as manifestações, nós tivemos manifestações importantes em início de março, abril de 2015. 15 de março. E houve uma queda. Isso. Ali foi o renascimento. E ali nós embalamos e fizemos o impeachment. Isso foi 15 de março? 15 de março de 2015. Não, mas daí, 13 de março de 2016, foi esse na Paulista que eu participei. Também foi importante. Mas esse foi o renascimento. Sim. E sabe quem acendeu esse retorno?
foi a delação do Delcídio. Exatamente. Foi a delação do Delação do Delcídio. Nós estávamos acompanhando, havia uma... Ex-senador Delcídio do Amaral, quero o senhor aqui também, né? A gente quer ele aqui. Convidado para a gente conversar sobre essas questões também. Já existia um ânimo de derrota no processo de impeachment. Existia um ânimo de derrota. Até mesmo os movimentos estavam cansados de ir para a rua e nada acontecia. E a adesão, vocês que entendem rede social não entendem, mas a adesão nas redes sociais não estava grande. Nós estávamos imaginando no máximo 100 mil pessoas na Paulista. E havia um desânimo. A delação do Delcídio reacendeu. Não a prisão lá atrás. A delação foi ali. Foi ali naquele momento. Reacendeu e aquele movimento 13 de março foi bombástico. Aquele dia na Paulista faz parte da Maron, inclusive, não sei se você já ouviu falar muito isso aí no grupo onde nós participamos ali dos debates. Eu costumo falar o seguinte, quando as pessoas falam impeachment presidencial, eu costumo falar o seguinte, eles falam, vamos votar o impeachment. Eu falo, gente, na minha concepção, não existe impeachment se não tiver apoio popular. Tem que ter apoio popular. Tem que ter apoio popular, primeira coisa. Inclusive as pessoas falam assim, sobre o impeachment do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu costumo falar, gente, se vocês não conquistarem o apoio popular, a grande maioria, não vai. Não vai. O impeachment tem que ter um encontro de crime, tem que haver o crime. Tem que ter um embasamento ali da política e da rua. Isso. Esses três têm que se encontrar. Tem que acontecer uma tempestade perfeita, digamos assim. Exatamente. Um encontro dessas três situações. No caso da presidente Dilma, isso aconteceu. Houve o crime, as pedaladas fiscais aconteceu o crime de responsabilidade, houve o crime. Sim. Ela teria caído se ela tivesse bem politicamente? Não teria caído por isso, mas aconteceu. A isso se somou um apoio político, porque havia um descrédito em relação às possibilidades dela conseguir fazer com que o Brasil reingressasse no trilho do mínimo desenvolvimento, e aconteceu a rua. Eu sou especialista em impeachment, eu enfrentei 3. Eu lutei em 3. Exatamente. No da Dilma e depois 2 tentativas de derrubar o presidente Temer. Ganhei nas 3. Inclusive, eu gostaria de... Ainda bem que vocês ganharam. Já que ele entrou no assunto de... Eu ganhei as 3, eu gostaria de falar sobre um acontecimento muito curioso que aconteceu dentro da Câmara. A respeito da musiquinha do Benito de Paula, né? Numa dessas vitórias, inclusive a música do Benito de Paula, que na época até o Benito de Paula... Tudo está no seu lugar. Exatamente. Graças a Deus. O Benito de Paula até falou, eu fiquei brabo, mas eu acho, no fundo, eu penso o seguinte, o Benito de Paula tem que agradecer. Vamos ser franco, muita gente soube que o Benito de Paula não tinha morrido depois daquela música. Eu fui eu não sabia que o Benito de Paula estava vivo. Você colocou o Benito de Paula de volta com os holofotes. E eu sou fã do Benito de Paula. Por isso que a música veio na minha cabeça. Aí, ó, por isso que veio a música na minha cabeça. Aí, ó. Olha o samba no pé, né? Tu viu? Mas o senhor tem um histórico também. Rapaz, carnaval aqui, né? É isso que eu veja bem, bom, primeiro eu gosto de dançar. Sim. É o pé de valsa, Maru. Quantas vezes eu fui para a avenida aqui no carnaval, na igrejinha. Eu era... Então, e desfila todo ano, desfilo. Né? Agora já não tenho desfilado mais, mas desfilei vários anos aqui. No CTG também. Né? E gosto de dançar. Frequento. Eu sei porque eu desfilo pela Catedrático do Samba, sou da região Ibiruçu ali, então... Eu visitava os... Então eu gosto. Você desfila, mas... Desfilo. Mas desfila de tanguinho? Eu acho a música a música e a dança, eu vejo como manifestações culturais. A música, para mim, é a maior. Né? Mas, então, eu gosto de dançar. Aquele dia foi um dia impressionante. Aquele dia nós estávamos votando o impeachment do presidente. Havia um pedido do Janot, que na verdade era impeachment. Não um impeachment nascido no Congresso, como foi da Dilma, mas um impeachment nascido na PGR, através do Janot. Pela manhã, quando nós estamos nas articulações, eu não era ministro, eu era deputado, mas estava envolvido. Sim. Quando nós estávamos nas articulações, para quê? O senhor era líder de governo naquela época? Eu era vice-líder do governo. Vice-líder do governo. Aí, chega a notícia de que o presidente Temer foi hospitalizado. Ficamos sabendo ligo no Planalto, ficamos sabendo por aqui. Estava numa reunião, eu,
Estava o André Moura, que era líder do governo, estava mais alguns parlamentares, a gente articulando a votação que ia ser à noite, com dificuldade, tínhamos que ter quórum, como a oposição, quando viu que não ia conseguir vencer, pretendia não dar quórum para a sessão para que o problema continuasse em cima da mesa. Então, nós tínhamos que colocar o quórum para que a votação acontecesse. Então, tínhamos duas... Chega aquela notícia. Eu ligo no Planalto, o que está vendo? Está vendo? Vi a secretária se preocupar. Não sabemos. Ele está no centro cirúrgico do Hospital do Exército. Eu digo, vai morrer. Sinceramente, foi o sentimento que eu digo. Então, me deu um... Meu Deus do céu, rapaz. O massacre foi demais, o homem não resistiu. Foi o que a visão que eu tive. Eu que estava, nesse momento, eu não era ministro, mas convivia diariamente ali com o Planalto, era vice-líder do governo, era um parlamentar influente. Digo, morreu. Foi o sentimento que eu tive. Morreu. Sim. Ou está morrendo. Porra, já saí dali correndo, só aí pelas 2h fomos nos tranquilizar, no sentido de que ele tinha tido um problema urinário e que tinha lá chegado, e já levaram ele direto para o centro cirúrgico, até para fazer os exames no centro cirúrgico, para que, se houvesse necessidade de uma intervenção, já se fizesse na hora. Exatamente. Então, ele não foi como eu vou lá, eu sou examinado numa enfermaria. O presidente já foi examinado, os exames se fizeram. Sim. E ele, aí, pelas 4h30, 5h, saiu. Mas nós todos com aquele... Aí, na votação, eu fui o responsável pela contagem dos votos. Então, nós tínhamos uma tabela onde voto fulano, nossa previsão, conosco. Tá? Nós tínhamos ali uma tabela com a previsão dos votos que seriam nossos. E eu estava controlando aquilo. Sim. Então, votou fulano. Daqui a pouco, voto hoje, senador Reis do Rio Grande do Sul, que nós tínhamos ali, voto nosso. Votou contra. Sabe assim? Opa. Aí são decepções que muitas pessoas, eu tinha mesmo conversado e tinha certeza do voto. São coisas que acontecem muito e aquilo vai, na Câmara, né? Vai, daqui a pouco, pá! Chegamos ao número, ganhamos. Quando chegamos ao número, esse número, ganhamos, me veio uma felicidade. Explosão de euforia. Aí foi uma manifestação ali, né? Aí eu digo, eu vou sair daqui, vai ficar feio eu dar um berro aqui, dar uma, né? Sim. Peguei e larguei aqueles papéis, não vou mais ficar aqui contando o voto. E estou saindo. Quer dizer, eu estava sentado por aqui assim, estou saindo e passo na frente onde fica a imprensa. E realmente, eu vinha cantarolando essa música. Eu vinha cantarolando essa música. Eu digo, pô, tudo está no seu lugar. Felicidade mesmo. E as palmas bem no ritmo, né? Felicidade mesmo. Aí o pessoal diz, mas o senhor tá... eu danço, então danço, tá aqui, eu dancei. Eu achei muito engraçado, porque ele cantou graças a Deus, pam, pam, entendeu? Então, aconteceu. Virou um escarcel. Isso daí virou um alguém meme me filmou roubando? Alguém me filmou? Não, me filmaram dançando? Bom, mas então, tá certo, porque eu danço mesmo. Mas o senhor acha adequado? O lugar, olha, foi uma explosão. O senhor se arrepende? Como é que eu vou dizer que me arrependo se num outro momento, numa situação semelhante, eu posso ter o mesmo tipo de reação? Claro. Então, não me arrependo. Toca em frente. Se tiver alguma coisa, coloque lá no Conselho de Ética que eu me defendo. Benedito de Paula, agradeço ao Carlos Marum de ter colocado você novamente em evidência. Aí vem uma outra coisa. Vivo, meu amigo. Aí vem uma outra coisa. Aí o Benedito de Paula faz uma onda com aquela música. Fiz para minha mãe. Aí que eu fui ver a letra daquela música. Daí eu vi que aquilo não fez para a mãe, né? Ele fez aquilo para o Golbery. Ele fez aquilo sob encomenda da ditadura. Ora, no auge da porrada da ditadura, ele veio com a musiquinha. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus, né? Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado, porque eu tenho trabalho. Aquela música foi feita sob encomenda, não é da mãe dele, é do Golbery. Essa é a realidade. É verdade. Essa é a realidade. Tem que ser aí, dita. Quando eu vi aquilo, eu gravei uma mensagem, um áudio, que eu disse, mas aí eu respondi do mesmo nível do... né? Chamei de... Aí o meu pessoal... O fanfarrão, né, Benedito? Você fez isso pra tua mãe? Onde é que tu cita tua mãe nisso aí, rapaz?
Tu fez isso aí, tu deve ter recebido do Golbery. Com certeza. Né? Aí, mas daí o pessoal, pô, calma. Eu duvido nada do Benito de Paulo usar novamente esse vídeo aqui para querer reaparecer de novo na mídia. Pode usar, Benito. Você tá... Aliás, Benito, dá uma notícia aí. Você tá vivo? Aí eu fiz uma mais ou menos. Benito, eu gosto tanto das tuas músicas. Gosto mesmo. Claro. Osso. Se não gostasse, não tinha cantado, é daqui das músicas que eu ainda sou tempo do CD, eu não gosto do pendrive. Porque eu gosto, daqui a pouco acaba, eu vou lá e escolho outro. Tá? Eu gosto do CD. Eu não sou do pendrive. Então, mas ele é aquele CD que eu gosto de ouvir. Infelizmente, aconteceu isso. Dizem que numa rádio, ele já, numa entrevista que eu não consegui recuperar, ele manifestou arrependimento por aquela reação dele, e eu também não quero levar adiante. Mas vim conversar pro meu lado, que fez pra mãe, só se ele é filho do Golbery. Vamos deixar o Benito descansar, né? Então, e vamos ministro, sabe o que eu acho que tem que ser certo? Eu vejo a juventude sem medo de uma ditadura. Isso é muito ruim. Pessoal, você acha que tem possibilidade hoje? Olha, como é que a gente vai dizer que não? Como é que se instala uma ditadura? Talvez não daquele jeito, mas veja bem, a Rússia é uma ditadura novamente. Agora, o senhor acha que hoje a gente está mais próximo de uma ditadura ou de um novo impeachment? Eu acho que hoje, impeachment eu não vejo possibilidade. Não vejo possibilidade. Então, se eu não vejo possibilidade do impeachment, eu acho que nós estamos mais perto de uma ditadura, porque qual é o problema é a tentação. É a tentação. Aceite do Se poder. você realmente... O Pujol fez muito certo e espero que continue. O Exército não... Se o Exército se transforma, passa a apoiar o governo, o Exército se transforma numa milícia política. E daí não é bom. Isso aconteceu aonde? Na Venezuela. Exatamente. Na Venezuela é exatamente o que aconteceu. O Exército se transformou num instrumento de apoio do governo e é o que nós temos lá. O Exército então, é um instrumento de Estado. Né? Mas eu gostaria até de fazer uma pergunta, já que o senhor entrou também nessa pauta, eu gostaria de fazer uma pergunta hoje. Mas o senhor não acha que nós também, ao mesmo tempo que está certo, a gente pode estar muito próximo de uma ditadura? Não. Eu não digo que nós estejamos próximos. Não digo que nós estejamos próximos. Possibilidades. Eu acho que a posição do Exército, das Forças Armadas, mas em termos de interno é o Exército que é o que tem mais. Isso. A posição do Exército ela tem sido positiva no sentido de afastar esse fantasma. Isso. Agora, me preocupa, sinceramente, o fato de o presidente não ser peremptório, no sentido de... Eu conversei com o presidente e disse para ele, presidente, o senhor já viu, chama ele de senhor, claro. Quando era deputado chamava de você, mas... Até pelo respeito do O senhor já viu o general dar golpe para botar capitão no poder? Se tiver golpe, o primeiro a sair dessa cadeira vai ser o senhor. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu falei isso para ele. Não pedi para ninguém dizer. Sim. Recentemente? Não foi recentemente. Isso aí foi naquele tempo lá, há cerca de um ano, quando ele foi lá na frente do quartel. Fazer nas manifestações antidemocráticas, né? Presidente, o senhor já viu? Se esse pessoal tivesse convencido o Exército a dar um golpe, como queriam, porque só de vivandeira e bater palma e agitar bandeira em frente de quartel, isso aí não é de hoje. Se aquele pessoal tivesse conseguido e o Exército tivesse feito uma intervenção, o senhor não era presidente, o senhor está aqui por causa da democracia. Parem com isso. Mas ele tem ele faz questão de deixar claro que ele não descarta essa possibilidade. Ele tem essa posição. Isso é ruim. Ele pelo menos nunca falou assim, eu sou contra, né? Eu sou contra, isso é um absurdo. Uma coisa não repudia. Firme. Não repudia. Então ele fica uma coisa que não é positiva. Mas, é uma das críticas que eu faço. É uma pergunta que eu gostaria também de estar fazendo para você, já que você entrou nesse assunto. Por exemplo, você não acredita, por exemplo, você falou bem assim, o receio, né, de uma possível golpe, uma possível ditadura. Mas hoje, você também não vê um receio, por exemplo, da ditadura do judiciário? Porque nós estamos acompanhando hoje, não sei se o senhor concorda com a mesma coisa. O judiciário, ele está se colocando em posições do seguinte, ele estica a corda de um lado e puxa do outro. Você vê que ultimamente nós estamos vendo muito o judiciário se intrometer diretamente na política, algo que nunca vimos isso legislando, executando. Né? Exatamente. Outra coisa, ele acusa, ele julga e executa. Não, essa questão tem várias questões.
Eu não vejo uma ditadura do judiciário. Não vê. Vejo erros do judiciário. Uhum. Vejo erros do judiciário. Eu diria que o auge disso foi no governo Temer. Foi o inquérito dos portos, onde o Barroso, o ministro Barroso, né, teve uma atitude completamente de oposição política. O Barroso chegou a ele decretar um indulto. Ele decretou indulto. Ele decretou indulto. Não, O Barroso, quem acompanha, sabe que ele tem uma posição política. Então, sabe? Eu, inclusive, pedi naquela época a saída do Barroso, o impeachment do Barroso. Sim, eu lembro. Tá registrado. Hoje, como é que eu me reporto ao STF? Não mais analisando as pessoas, analisando as decisões. Tá? Esse cara é assim, não. Porque todos têm decisões que eu entendo corretas, que eu entendo incorretas. Aquelas do Barroso, aquilo foi o presidente que estava sendo investigado num inquérito de 2018 ou 2017. Ele vai lá e abre o sigilo do presidente desde 2013, o sigilo bancário do presidente Temer. Entregamos todas as contas do presidente Temer. O presidente pode... Presidente, mas vamos saber aqui o restaurante que o senhor paga. Não fez. Então, eu não vejo essa ditadura. Que é? Agora, por exemplo, está muito discutido. Ontem o Barroso mandou abrir a CPI da pandemia. Decisão legitimamente legal. Eu concordo. Inoportuna. Eu concordo. Inoportuna, mas não cabe ao STF. Sim, tinha que ser o Pacheco. Não cabe julgar, porque, vê bem, a CPI é um direito da minoria. Claro que não, para abrir uma CPI, tu não precisa ter maioria. A CPI é o direito da minoria, Sim. e ali existe. Para abrir uma CPI, precisa de tantas adesões, um mínimo de adesões, que não é a maioria da casa. É um instrumento, né? É um instrumento de ação. Ora, em cumpridos os requisitos, não cabe ao presidente que foi eleito pela maioria dizer que não pode. Sim. Então, a decisão do Barroso, então esse Barroso que eu tanto critiquei e que vejo agora sendo criticado, Hoje você eu concorda. concordo com a decisão dele. Então, eu não falo mais de ministros. Eu falo das decisões que os ministros tomaram. Aí eu vou às decisões que foram tomadas pelos ministros, quais que eu considero ilegais. A questão do compartilhamento das decisões em relação à pandemia. É legal, o Brasil é uma federação. Não caberia só o presidente lá determinar. Entendeu? Então foi legal. Inclusive, ele não tirou, mentira. não cabe ao presidente. Não, se o presidente decretar um lockdown nacional, ele tem que ser cumprido do Oiapoque ao Chuí. Mas se o presidente não decretou, lá no Chuí, o governante local tem o direito de decretar, porque ele está vivendo o dia a dia ali. Então foi uma decisão correta. A tal questão mais polêmica. Outra coisa que foi também. O Alexandre Moraes tem pedido a posse do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. O senhor concordou ou não com essa decisão? Veja bem. Daí eu vou ao fato que aconteceu conosco. Quando nós indicamos a filha do Jefferson, Cristiane Brasil, para ministro do Trabalho, um juiz de primeira instância, deu uma liminar impedindo a posse. Aquilo foi um absurdo, um juiz de primeira instância dar uma decisão dessa. Mas ela foi subindo, daí eu aconselhei, vamos descumprir. Devo dizer. Foi o STJ. Não, e outra coisa, os caras entraram com 5 ações iguais, em 5 varas diferentes. 4 juízes e disseram, não cabe eu. Quais foram os partidos à época que entraram? Nem me lembro, mas deve ter sido o PSOL, deve ter sido... Sim. Né? Isso vai ao STJ, o presidente do STJ, caça liminar e autoriza a posse. Bravo. Marcamos a posse. Na madrugada, a Carmen Lúcia, presidente do STF, caça a decisão do presidente do STJ. Proíbe novamente a posse. Aí eu vou ao presidente. Eu, era ministro, vou ao presidente. Presidente, não vamos acatar essa decisão judicial. Não é possível. Está aqui, aí vale a pena você ter um professor de direito constitucional para com quem conversar. Está aqui. É essencial. Está aqui. É prerrogativa. A Constituição diz que isso a nomeação do ministro é prerrogativa exclusiva do presidente. Aí eles chamaram. É prerrogativa exclusiva, ela não feriu minha prerrogativa. Como não, presidente? Ela nomeou alguém?
Não nomeou. Ela disse que ela me proibiu de nomear quem eu queria, mas não nomeou alguém. Se ela tivesse nomeado alguém, ela tinha ferido, porque aquilo é uma prerrogativa exclusiva minha. Agora ela, erradamente, porque não existem as razões, mas a decisão dela, ela não é de pronto ilegal. Então, nós vamos respeitar. É uma interpretação. Saiu ali, obrigado, professor. Uma interpretativa, obrigado. Né? Não, é aí que está, Elisão. Se ela diz, olha, não pode ser o Alípio, mas então eu nomeio o Vilauba. Isso. Aí não, peraí, nomear é prerrogativa exclusiva minha. Então, isso eu estou falando até para os alunos do direito. Né? Para os alunos de direito, estagiários de direito. Também é aula de direito. É aula de direito. Que eu depois fui lá e recebi essa aula do presidente num momento tenso, na madrugada de uma segunda-feira, no início da manhã, quando eu decidi defender que nós mantivéssemos a posse. Eles, não. Então nós não podemos, não está ferindo uma prerrogativa minha. Quem feriu a prerrogativa foi o Barroso, quando lá no indulto, pegou e fez o indulto do jeito que ele achava que tinha que ser. Sim, exatamente. Então são coisas que ali o Alexandre de Moraes, ele não feriu uma prerrogativa do presidente, porque é acusado pelo seu ministro de Justiça de estar nomeando o Ramagem para interferir na Polícia Federal. E tinha indícios. O Ramagem, padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro, o Flávio, entendeu? Então ele não disse que tem que ser o fulano, ele disse esse não pode ser. Ele impediu, né? Enquanto o inquérito estiver, aí nomeou. E que também não tem quem sirva. Por que não tem quem sirva? Porque realmente a Polícia Federal é incontrolável. Certo? O que aconteceu? Aí botaram o quê? Aí esse Ramagem botou o braço direito dele. Agora já saiu. Por quê? Porque mesmo assim a Polícia Federal abriu inquérito contra o filho que comprou casa, contra o filho que montou empresa, Então a Polícia Federal, ela é incontrolável. Acerta e erra. Erra e acerta. Uma justiça Mas também. você disser que controla, pode botar quem você quiser. É um instrumento. E, felizmente, lamentamos quando erra, e quando ela erra, quando ela age na busca de um resultado, como agiu os setores da Polícia Federal, agiram contra o presidente Temer, na busca do resultado seria a deposição do presidente, daí ela erra. Mas quando ela atua com isenção, é o jeito dela acertar. Então o que nós precisamos? De uma Polícia Federal independente e imparcial. A parcialidade da Polícia Federal é ruim, né? E, na verdade, quem busca isso acaba dando para a cabeça. Nomearam o diretor-geral, tal. É da mulher que faca, né, menino? Tanto que eu defendo isso, porque é o seguinte, eu tenho o pensamento seguinte, se você não der, você não teme. Então, para quem impediu a independência da Polícia Federal? A Polícia Federal quer investigar? Me investigue, fique à vontade. É que o problema é que no momento que nós vivemos, de culpabilidade... É aquela coisa de jogar a reputação das pessoas no lixo. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Quando nós vemos num momento de condenação prévia, né, de presunção da culpa, o certo é a presunção da inocência. Esse é o correto. Esse é o correto no mundo civilizado, onde existe a legislação. Você é inocente até prova em contrário. A presunção de inocência diz: você é culpado até que prove o contrário. Você é inocente até que prove o contrário. Esse é o básico da civilização. Mas isso se inverteu. A acusação era imediatamente colocada como prova de culpa. E o ônus da prova é de quem acusa, né? Detalhe. O ônus da prova é de quem acusa. Você não precisa provar a tua inocência. Exatamente. Quem te acusa tem que provar que você é culpado. Isso é a base da civilização. Não é no Brasil, não é no Uruguai. Isso é os países civilizados. Você atua dessa forma. Se eu te acusar, eu tenho que provar que você é culpado. Senão, tu é inocente. Não é porque eu te acusei de ser culpado que você é. E no Brasil isso se inverteu. Se vazavam notícias, quer dizer... Se vazavam, notícias não, trechos de inquéritos, e imediatamente o cidadão passava a ser considerado culpado. Tem muita gente que era culpado mesmo, mas tem casos de inocentes que foram indevidamente destruídos. Isso destrói a família, destrói. Entendeu? Então, por isso que eu sou advogado garantista. Eu penso que a base de tudo é o devido processo legal. Você não vê eu acusar ninguém. Você vê no grupo, você vê eu acusar alguém? Não. Até prova em contrário, é inocente. Mas, isso aí por exemplo, vamos lá. Flávio Bolsonaro. A mansão que ele adquiriu. O Flávio Bolsonaro nunca teve salário maior que o meu.
Então o Flávio Bolsonaro, ele, evidentemente, tem que explicar. Agora, eu não disse lá. Bom, primeiro, eu politicamente considerei uma idiotice completa. Mesmo que ele tivesse... Todo esse poder aquisitivo. Todo esse poder aquisitivo foi uma idiotice completa. Mas ele tem que provar. Agora, né? Ou ele, se ele não tem que provar como comprou, ele vai ser instado a dizer como comprou aquela casa. Uma casa que a gente sabe que vale de 6 milhões até para mais. Pelo valor dos juros, foi muito abaixo do que um cidadão comum. Sabe quanto é ganha o senador? O senador ganha 20 e poucos mil reais. Exatamente. Quem tem uma noção básica disso, então ele tem que se explicar. Agora, tu não viu em lugar nenhum eu dizer. O Bolsonaro, Flávio fez isso. Eu digo não. É bandido, é politicamente um... investigado. Não, e o idiota politicamente. Sim. Vamos ser francos, politicamente foi um erro, numa hora dessas, que ele ainda está sob tiroteio. Olha, eu vou dizer, eu gosto do Eduardo. Acho que ele tem feito muita bobagem, mas e até esse Flávio é simpático. Quem ali eu não Carluxo? O Carluxo, esse eu nunca vi na minha frente, né? Mas é uma gurizada, eu vou dizer uma idiotice, mas uma ingenuidade. Olha, a política, acho que o Bolsonaro pode dizer o que quiser, mas tu não viu o Bolsonaro em esquemas, tu não viu o Bolsonaro... É o que eu sempre Bolsonaro, falo, gente, fale o que quiser do presidente, mas vocês falam dos filhos e tudo, mas do presidente vocês não tem nada para falar. Verdade? E hoje você cometeu um crime, você não pode pagar pelo crime do seu filho se ele for maior de idade. Mas ele não pode usar as instituições... Esse de certa forma, tentar proteger o filho. Esse é um debate muito amplo que agora não vai dar para ajeitar. Inclusive, para a gente cumprir o tempo certinho, eu gostaria até que... Vamos entrar, então, nas perguntas finais que... Rapaz, o Carlos chegamos em Mato Grosso, já estamos no fim. Não, vamos terminar que eu também. Tô brincando com você. Quero perguntar. Eu sempre faço, tá muito bom o bate-papo, então. Tá demais esse bate-papo. Inclusive, vai ter que voltar de novo pra gente terminar de concluir, que eu quero que você fale, Carlos. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar Itaipu. Porque eu ainda não fui demitido, eu só pedi para sair. Eu não pedi demissão. Então, essa seja uma resposta para essa pergunta. Na verdade, o que é? Na verdade, né? Houve um encontro de... Primeiro, eu tenho uma vontade de atuar mais firmemente na política, o que não quer dizer que eu vou ser candidato. Então já respondeu também duas perguntas. Mas o partido decidiu fazer um trabalho de valorização do governo Temer. E me chamou para coordenar. O que é o governo Temer? É o centro no poder. Nós temos Bolsonaro, é a direita no poder. Lula, na próxima eleição, é a esquerda no poder. Quando é que o centro esteve no poder? Com o presidente Temer. Então nós temos... Daí eu vou querer um dia vir aqui falar sobre isso. Quando quiser fazer uma discussão sobre governo Temer, o centro no poder. Isso. Eu faço questão. Inclusive, eu queria fazer esse convite para você, para o senhor, Marum. Você me chama de senhor? Eu trato de senhor, eu quero deixar bem explicado. É o respeito pelo cargo que você ocupou no governo. Que para mim, inclusive nossas conversas pessoais, sabe muito bem que eu te chamo de ministro Marum, porque eu tenho esse respeito pelo cargo que você ocupou, né? Que foi de grande valia. Mas eu deixo aqui pré-convidado já, para a gente começar a fazer um bate-papo nos próximos programas, só sobre sua atuação no governo Temer e sobre uma avaliação do governo Temer com o governo atual. Que isso daí é importante fazer. Aí eu faço nesse momento, já que estamos terminando, essa questão de Itaipu. Daí eu vou estar... dia 26 e 27, em conversas com os ministros Bento e com o ministro Ramos, eu coloquei que o caminho correto era a minha saída, que estava à disposição para sair, até porque eu indo exercendo essa função, que eu já estou exercendo, de valorização do governo Temer, eu ia deixar claro que o que eu acho que o melhor para o país agora é um governo de centro. Sim. Então aí o presidente Bolsonaro teria toda a razão em efetivamente me meter o pé no traseiro, porque é verdade, né? Então, entre sair da política, eu teria que sair da política. Sim. Com certeza. Eu optei por não que não faça falta, é um bom salário. Eu sempre valio o meu salário em todos os cargos, as funções que eu exerci, eu sempre valio o meu salário, certo? Nunca... Né? E tem outra coisa, o cara fala, o Barão é isso, o Barão é aquilo, eu tenho 25 anos de vida pública e não respondo a um único processo por corrupção, por desvio de verba, por superfaturamento, respondo a um processo por terceirização do serviço de informática na GEAB. Um processo.
toda essa tempestade que aconteceu, nenhum processo. Então, quer dizer, o cidadão, para me olhar e me acusar, devia poder dizer a mesma coisa. Sabe qual é o grande problema dessa questão da culpa? É que as pessoas medem os outros pelo seu próprio baixo quilate moral, pela sua régua de caráter, que é muito pequena. Então os caras dizem, pô, se o cara teve lá, se eu tivesse lá, eu ia fazer teria... isso. Então ele acha, não, então o Marum fez, porque ele faria se lá tivesse. Eu sempre falo, quando as pessoas falam do Marum, eu falo assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu garanto pra vocês que o Marum, ele é um cara honesto, porque tanto que ele foi investigado naquela época... Quebra-pau que eu entrei, você defendeu o Cunha como eu defendi, alguém defenderia? Por acaso eu perco um minuto de sono por possibilidade de delação do Cunha? Não, porque nunca. Exatamente. Entendeu? E outra, investigar, a sua vida deve ter sido revirada de cabo a rabo. Eu fiz política com meu dinheiro? Não. Eu sempre doei para minhas campanhas 15 mil. Pelo 15. Minhas campanhas doei 15 mil. É o primeiro depósito de uma campanha minha, o meu. Primeiro cabalista. 15 mil. 15. Né? Fiz campanha com a ajuda de amigos, mas a minha vida pessoal, a minha vida, o patrimônio que é a minha lei, que é pequeno, mas eu e a minha mulher, porque nas paredes da minha casa tem 4 diplomas. Tem 2 diplomas de direito, o meu da minha mulher, tem um diploma de arquiteta dela e um diploma de engenheiro meu. Quer dizer, então, como eu disse, agora eu saí, não faz falta. Esse salário faz falta. Mas tu vai me ver morrer de fome? Não. Eu nunca fiquei um dia sem ter trabalho, sem ter o que fazer. E com outra condição, eu nunca trabalhei no que eu não queria. Eu pedi demissão da Secretaria de Assuntos Fundiários em 96, quando... Seu primeiro trabalho, não quando foi? O primeiro trabalho, o Juvencio era o prefeito e o PDT decidiu apoiar o Nelson Trade eu fui lá e pedi demissão. E olha, vou dizer, numa situação pior do que eu tenho hoje. Fui lá e pedi demissão. Por quê? Porque não dá. Como é que o meu partido vai estar apoiando o Nelson Trade e eu vou ser secretário do Juvencio? E a época eu acho até uma coincidência do destino, eu não sei se o senhor substituiu ou se foi o Marquinhos, que é o atual prefeito, que substituiu o senhor. Na verdade, naquele momento, nós perdemos a eleição, o André me nomeou, aí o André me convidou para ser secretário, porque no segundo turno eu fiz um movimento no PDT, porque ex-governador André Putinelli do Mato Grosso do Sul, nós queremos o senhor aqui, hein? Muito breve. E vou contar outra para vocês. O André me nomeou para ela, mas minha mulher era funcionária concursada da prefeitura, minha mulher, e exercia uma função de confiança, de diretoria técnica na empresa municipal de habitação. O André me nomeia diretor-presidente da EMA. Qual é que foi a minha primeira atitude? Meu primeiro ato? Demitir a minha mulher. Demitir a minha mulher. A minha mulher pegou um desgosto que pediu demissão da prefeitura. Ela tinha uma função técnica lá, né? Função técnica. Ela pegou um desgosto tão grande. Ela pegou... Isso aí é verdade. Então, eu vejo gente aí, entendeu? Minha mulher se decepcionou que pediu demissão da prefeitura. Quanto tempo você dormiu no sofá? Ela pediu demissão. Vem que ela precisa. Tava lá ela nos projetos. Não, como é que eu Ficou quanto tempo dormindo no sofá, Marum, em casa? Rua. A mulher braba. Quanto tempo você dormiu Não é fácil, não é fácil. Quer dizer, então tem coisas que a gente vê que... Mas tudo bem, é isso aí. Muito boa conversa. Eu não gosto de dar entrevista. Eu não gosto de dar entrevista quando os entrevistadores são simpáticos como você, que a gente vai falando. Vai perdendo aí não tempo, para, daqui a pouco isso aqui a minha mulher ouve, que agora ela já perdoa e lembra daquilo e me manda dormir no sofá de novo. Me manda dormir no sofá de novo. Mas é a verdade. Marum, foi um prazer ter você aqui. Para encerrar, por que o Inter não ganha Grenal? Verdade, falta a pergunta principal, né? É a pergunta porque principal. Aquele Renato, técnico do Grêmio, só sabe ganhar Grenal. Tchau pra vocês. Só isso. É verdade mesmo. É verdade. Tá bravo com o juiz daquele jogo? Não, você não sabe. Nós estamos já com um mandato na CBF. Isso é outra história. Já estamos. Isso aí a gente vai contar na sua próxima participação. Pessoal, olha, eu quero voltar aqui 2 vezes. Tu que agenda. Quando eu sair de Itaipu, que até já está convidado. Aí eu quero fazer um relatório sobre. Daí nós falamos de governo Temer e desse que uma coisa é sequência da outra. Paulo Rios, inclusive, o Paulo Rios está convidado assessor. Também. Paulo Rios está convidado a estar aqui também sentado com a gente, bater um papo e já vai agendar também assim que sair a decisão do Conselho de Itaipu. Então, pessoal, a resposta dele já está aí. Ele não saiu ainda do Conselho de Itaipu. Não saí, mas estou saindo. Pediu para sair? Não.
Tá aguardando, eu coloquei, né? Posso colocou ler à para vocês? disposição, Eu posso ler para vocês. Sim, pode. Uma mensagem aqui, ó. Claro. Olha O aqui, senhor ó. quer sair pela porta da frente, Não, né? eu Quer não vou conversar sair com os criticando ministros. ninguém. Sim. Claro. Sou grato ao presidente Bolsonaro. Sou grato ao presidente Bolsonaro. Isso é a marca do Marum, Sou né? grato Ser ao uma presidente pessoa Bolsonaro. que- Então, olha aqui, para não parecer que. Deixa eu aqui, ministro Ramos, ministro. Enquanto isso, produção, traz o presentinho, pede Ó. para as meninas o presentinho do Carlos Marum. Ele vai sair daqui, vai receber um presente aqui. Olha aqui, ó. Ministro Ramos, bom dia. Conversei ontem, isso foi dia 27 de março. Sim. Conversei ontem pessoalmente com o ministro Bento e estou à disposição para deixar o Conselho de Itaipu quando o governo entender conveniente. Talvez a troca do comando brasileiro da Binacional, que aconteceu quarta-feira, seja uma boa oportunidade. Fico à disposição para continuar contribuindo com o senhor, que eu tenho um diálogo bom com o Ramos, Sim. no sentido que estabeleça a governabilidade. Assim que a troca se efetivar, enviarei carta ao presidente Bolsonaro agradecendo a oportunidade de ter servido essa grande empresa. Fraterno abraço. Tá? Então, isso aconteceu em 27 de março. Depois de diálogo, na verdade, chega um momento que é natural que o presidente queira ter Começar a montar a base dele. pessoas alinhadas com o seu processo E outra, político, você- com o seu projeto político. Já E eu não iniciou sou já. isso. Então a gente tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. E outra coisa, quem não pode sair, não pode ser político. Inclusive- Então vai ser técnico. Daí eu podia dizer, não, presidente, eu sou técnico. eu Você quero faz ficar parte aqui, do quadro porque eu gosto. nacional do MDB, Eu sou inclusive. presidente do Executivo Nacional. Então isso já pode ser E olha, saí de um lugar onde eu ganhava bem e gostava do que estava fazendo. Mas também já tinha, digamos, já está resolvida, e eu quero explicar isso, a questão da ponte. Então, foi uma coisa que me levou a permanecer até mais tempo no Conselho. Tá bom? Falei demais. Inclusive, isso aí já pode ser uma prévia, talvez, aí que o partido talvez não já tenha se posicionado a respeito das próximas eleições. Mas não precisa responder. Até a próxima. Tá, Obrigado. próximo Marum. encontro. Muito Obrigado, obrigado. Posso ir levantando? Não, ainda não, espera um pouquinho. Ainda não. Muito obrigado, mano. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, O gostei muito. respeito que eu tenho pela sua posição, pela sua história. Você sabe que eu nunca escondi isso. E nós gostaríamos de presenteá-lo, né, com o presente singelo do nosso patrocinador. Opa! E também do podcast Roda de Tereré, que é a nossa Erva Parabéns, Tereré Brasil. Pode parabéns. pegar, essa é Opa, sua. essa é minha? Essa é sua. Sim. Entendeu? Eu sei que você gosta de um vou chimarrão, levar. né? Mas o levar, tereré, a gente vai Agradecer deixar também ele, a claro. sua- Muito obrigado. agradecer também sua Agora eu quero te presença. fazer uma pergunta. Esse cabelo azul que tu pintou é pra me gozar? Do negócio de Grêmio Internacional? Não, pô, eu tô... Faz sentido, hein? Faz Eu sentido. tô achando, eu chego aqui, tô de cabelo azul, rapaz. O Grêmio ganha o Grenal e eu chego aqui, tô de cara. Essa é uma leve cabelo azul. provocaçãozinha, né? Pessoal, muito obrigado por vocês que nos acompanharam Obrigadão, até aqui. pessoal. Não deixem de curtir nossas redes sociais. Clique aí no curtir no YouTube, clica no sininho aí para acompanhar as nossas próximas publicações. Siga a nossa página no Facebook. Clique também, siga nosso perfil no Instagram, né? Vai estar aí na Podcast tela. Roda de Tereré. Isso, vai estar aí na Todas as tela, aqui plataformas embaixo digitais. na tela. Tá ok? Pede também, né, ministro Marum? Criatividade de vocês aí, parabéns, rapaz. Olha, eu gostei muito aqui do programa, do estilo Roda de Tereré. Aqui é um espaço para vocês. Muito bom, muito A gente Muito conversar obrigado. de forma descontraída, como for o nosso bate-papo. E espero contar com a presença do senhor numa E outra outra coisa, eu sou oportunidade. homem de palavra, né? Tu me disse, eu digo, não, eu quero, quando tu for, eu vou lá. E cumpriu. E vai cumprir de Sempre. volta. Gaúcho macho de palavra. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Fiquem pessoal. com Deus. Até o próximo programa. Tchau pra você. Obrigado, Marum. Pode levantar? Agora pode levantar. Vamos lá.